Já estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia. A gente quer oferecer agora para você, antes de voltar ao nosso tema, o nosso tradicional presente, que é a série Princípios. Pastor Arilton, vou te pegar de surpresa aqui. Aqui está a revista Princípios, produzida pelo seu setor lá. Diga para os nossos telespectadores por que é importante eles terem pedir esse curso bíblico que a gente oferece aqui no programa. Bom, dentro do contexto dessa semana, para você não ser ludibriado com o vinho de Babilônia, você precisa conhecer a fonte da verdade. E os nossos estudos, como essa revista Princípios, vão abordar temas da palavra de Deus que são controversos. Por exemplo, qual é a origem do ser humano? Nós viemos de um jardim do zoológico ou do jardim do Éden? São temáticas atuais. E esse curso, ele volta-se para a Bíblia em busca dessas respostas. É por isso que é importante você pedir. Bom, você pode ligar, né? Pode dar o telefone logo? Pode dar. 0 operadora 12 21 27 3121. 0 operadora 12 21 27 3121. Ou você acessa o blog do programa e você vai poder pedir lá essa revista Princípios, que é um presente da Novo Tempo para você. Ô, louco, o cara pegou meu lugar aqui na boa, viu? Tá aqui. Arrebentou, tá aí, olha, a sua oportunidade de ter um curso gratuito, de excelente qualidade, 21 27 3121, código gera 12, ou no blog do programa Lições da Bíblia, clica lá na imagem e você vai receber esse grande presente. Tá dado aí o presente do programa, amigos, pastores Arilton e pastor Fred, vamos responder aquela pergunta. Vamos. Apocalipse 18 tem uma mensagem importante de que essa Babilônia que deu de beber aí para todo mundo teria o fim, né? Eu vou ler o texto, Apocalipse 18, verso 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. E aí no verso 4, ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. O pastor Arilton mencionou anteriormente, nós temos aqui na Bíblia a distinção entre duas cidades que estão em posições contrárias, em posições assim opostas. Jerusalém representando a cidade de Deus, o povo de Deus, e do outro lado você tem Babilônia, representando um sistema opressor, representando um sistema rebelde contra Deus, desafiador de Deus, da autoridade divina. Assim como a Babilônia histórica, pastor Arilton mencionou Daniel 5, o rei Belsazar, dando ali uma festa, embriagando os seus súditos, com todo aquele sistema opressor. Babilônia ela caiu em 539. O rei persa invadiu Babilônia e aquela cidade ela foi julgada. Aqui em Jeremias capítulo 51, verso 9, o texto bíblico diz assim, falando da Babilônia histórica: Queríamos curar Babilônia, ela, porém, não sarou. Deixai-a e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu e se eleva até as mais altas nuvens. Então, assim como Babilônia, que exerceu um poder opressor sobre o povo de Deus, a Babilônia histórica, a Babilônia mística, ela também exerce um poder opressor contra o povo de Deus e se opõe contra Deus. Então, um dia chegará o momento do seu juízo, ela também vai cair e vai ser destruída. Bom, se ela vai cair, pastor Arilton, eu entendo que ela está em vigência. Sim. Isso está acontecendo. Então, esses acontecimentos do tempo do fim que se referem à Babilônia, esse modus operandi aí da ação da grande Babilônia com suas filhas, de ensinarem, de pegarem esse vinho e embriagar a todos e virar uma embriaguez coletiva, está em ação. Nós estamos vendo isso em nosso dia a dia. Isso está acontecendo. Por isso, pastor Lanza, que programas como esse aqui na Novo Tempo são tão importantes, porque a gente quer trazer até o telespectador aquilo que está acontecendo no momento. Infelizmente, nós temos muitos segmentos cristãos, muitas igrejas, que quando se reúnem, a palavra de Deus fica de lado. E assuntos cruciais para o momento que nós estamos vivendo não são abordados. Olha, vez por outra a gente encontra por aí pessoas dizendo: olha, eu sou cristão há 30 anos e nunca ouvi falar desse assunto. E de repente, assistindo a Novo Tempo,
começa a aprender as coisas. Por quê? Porque nós temos um compromisso com a palavra. Você sabe que a TV Novo Tempo tem esse diferencial. A gente se preocupa com a sua vida eterna. E eu queria destacar 2 pontos nessa fala sua e do pastor Fred. O capítulo 18, que anuncia a queda de Babilônia, ele é um desdobrado do capítulo 14, porque é lá no 14, verso 8, que um segundo anjo anuncia: caiu a grande Babilônia. E como o pastor Fred colocou, o juízo chega para a Babilônia. E o que é essa queda de Babilônia? Bom, se ela está embriagando os povos e ela agora vai ser julgada e vai cair, quer dizer que a sua mentira foi desmascarada. E como você desmascara uma mentira? Com a verdade. Com a verdade. Esse é o ponto. Então, veja, nós temos que nos voltar para a Bíblia para descobrirmos a verdade. E aí vai se cumprir o que Jesus prometeu no capítulo 8 de João. Você conhece a verdade e a verdade te liberta. Então, fique tranquilo com relação a um ponto. Nós nunca seremos cobrados por algo que nós não conhecemos. É o que ensina Atos 17:30. Então, Deus permite que o conhecimento chegue à nossa vida para trazer libertação. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que há em Babilônia, o pastor Fred até falou do verso 4, há em Babilônia um povo de Deus. E o último apelo de Deus é: sai dela, povo meu. Ou seja, Babilônia está aí, está pregando suas mentiras, será julgada e nós temos que anunciar a verdade, porque quando a verdade é exaltada, o erro de Babilônia cai por terra. E nós temos que convidar aos filhos sinceros de Deus em Babilônia a saírem de lá. Eu disse aqui na semana passada, com os colegas que estavam aqui com a gente, que nós íamos falar de um assunto denso, pesado, que já envolvia esse tema da Babilônia, etc. Mas que era importante a gente entender o seguinte: nós não estamos falando de uma placa de igreja, de uma bandeira, nós estamos falando do cristianismo verdadeiro e puro que está na palavra de Deus. Porque no grande momento em que vier profeticamente essa queda de Babilônia, desse sistema falso de ensino da palavra, a placa da igreja vai fazer a menor diferença naquele momento. Porque Deus tem um povo, não é, pastor Ailton? Espalhado por essa terra. É verdade. É o remanescente dele. Tanto é que dentro do sistema de Babilônia, ou seja, de todos os movimentos que ensinam a Bíblia errado, vamos abrir o jogo, né? Riscar o verniz aqui um pouquinho, há pessoas santas de Deus, e eu acho, sinceras. Pastor, a gente pode dar um passo a mais ainda. Nós, como adventistas, acreditamos que a maior parte dos filhos de Deus estão nesses movimentos. Exato. A grande maioria. A prova de que não é a placa de igreja que nós defendemos como salvação, mas é o evangelho puro, verdadeiro, eterno, que nós queremos levar para as pessoas. E o conceito, né, daquele povo que resta, quando a gente lê Apocalipse 12, verso 9, mencionando que o dragão foi fazer guerra contra os restantes da descendência da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então tem uma guerra ali específica contra esse povo que resta, que permanece adorando a Deus, e há um convite para o mundo, há um convite mundial para que todos adorem ao Criador, né? Que faz parte dessas 3 mensagens angélicas que anunciam futuramente a queda de Babilônia, e há um chamado, então, para que as pessoas possam se posicionar ao lado da verdade na adoração do Criador. Né? Agora, a gente também pode destacar aqui que o inimigo ele opera com sinais, com prodígios, com milagres, e ele o faz com o objetivo de enganar. A Bíblia descreve Satanás como enganador, sedutor. E ele sai usando suas agências humanas, para enganar o mundo inteiro, para seduzir os reis da terra. Então, quando fala-se assim de um último chamado de Deus, o último apelo de Deus, a gente deveria prestar muita atenção, porque é o último apelo de Deus. Então, nós deveríamos buscar compreender qual que é este apelo, o que está envolvido aqui neste apelo, para que eu possa, então, poder me posicionar ao lado daquilo que é certo, daquilo que é verdade. Agora, aqui vem um ponto especial, eu vou me colocar no lugar do telespectador. Estamos falando sobre uma preparação de cada um de nós para o tempo do fim. Tempo do fim que já está em vigência pela luz da profecia, e que é esse tempo que antecede a volta de Jesus. A minha pergunta, como se eu fosse um telespectador aqui, está próximo, pastor, o momento em que haverá
essa declaração, esse momento em que Deus fala assim, olha, chega, caiu Babilônia, sai dela, povo meu, à luz das profecias, já que o tema é preparação para o tempo do fim, como é que nós não podemos marcar data, claro, né? Mas está próximo, pelas evidências. Pastor, nós acreditamos nessa proximidade e ela pode ser provada à luz da Bíblia. Quando você passa pelos capítulos 14 de Apocalipse, no capítulo 14, ali você tem as 3 mensagens angélicas e a segunda delas é anunciando a queda de Babilônia. Mas quando você termina as 3 mensagens, o próximo texto fala de um ser que vem sobre as nuvens, ele tem a sua foice e uma voz diz para ele, toma a tua foice e ceifa, pois a seara da terra já está madura. Veja, a volta de Cristo é comparada no Apocalipse e na Bíblia a uma colheita. Tanto é que Jesus falou assim para os discípulos, deixe o trigo crescer junto com o joio, e na ceifa a gente separa ambos. Então a volta de Cristo será a colheita. E isso quer dizer que ele está às portas para colher, porque a colheita só pode acontecer quando o grão estiver maduro. O que é o amadurecimento da seara da terra? É a reprodução do caráter de Cristo nos seus filhos, mas, por outro lado, é a maturação também do mal. Aí eu pergunto, será que o mal já não maturou? O que a gente testemunha hoje nos noticiários, será que nós podemos alcançar estágios piores do que você vê todos os dias crianças inocentes sendo assassinadas, pai matando filho, filho matando o pai, pessoas tirando vidas por causa de centavos. Crianças nas drogas. Quer dizer, a maldade já maturou. Jesus não voltou ainda porque o bem não maturou. Então, o que falta hoje é o caráter de Cristo ser reproduzido nos seus seguidores. E isso só acontecerá por uma obra do Espírito Santo. Então, esse é o ingrediente que falta para que Jesus volte a essa terra. E isso pode ser assim, de imediato, neste ano de 2018, ou no próximo, ou não importa quando. E para nós que pregamos a palavra de Deus, não é quando será, mas como eu estarei diante de Deus, né? Naquele grande momento, quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus e resolver todo o nosso problema, que aliás é o tema da semana que vem, vocês vão estar com a gente aqui, né? Sim, é verdade. Que vamos falar só sobre essa volta de Jesus especialmente. Mas, pastor Fred, não queria te cortar, acabei cortando aí. O senhor mencionou uma coisa muito importante, porque quando se fala de preparo, nós pensamos, eu quero estar pronto naquele dia, mas eu devo estar pronto hoje. Isso. Então, diante do conceito e do contexto que é desenvolvido, do tema que é desenvolvido no livro do Apocalipse, a mensagem central é que Cristo vai voltar, né? Então, sempre houve a expectativa da volta de Cristo, sempre houve a expectativa da iminência da volta de Cristo. Nós olhamos para os sinais relacionados à vinda de Cristo, sempre houve guerra, sempre houve conflito, sempre houve aí falsos cristos, falsos mestres, mas Cristo disse, é o princípio das dores. Ou seja, se é o princípio, coisas piores hão de acontecer. Então, o texto ele revela que há uma intensificação desses sinais e nós estamos caminhando para o ponto culminante da história, que é a volta de Cristo. E quando Cristo volta, nós vamos estudar esse tema na próxima lição, acontecem coisas incríveis, a libertação, o juízo de Babilônia, nós somos libertados, enfim, mas o ponto importante é o preparo. Eu não posso deixar para me preparar amanhã, ou quem sabe orar, Senhor, me ajude a estar pronto, preparado naquele dia. E se eu não chegar naquele dia? Então devo estar pronto, preparado hoje. Hoje é o dia que eu devo reafirmar a entrega da minha vida a Jesus, reafirmar a decisão de segui-lo até o último dia da minha vida. Então eu devo estar pronto, preparado hoje. Esse é um grande conselho. Esse é um grande conselho que a gente pode passar para os nossos amigos em casa. E para nós mesmos, né? Que a gente precisa ter essa visão do preparo hoje. Por isso que eu acredito que estudar a Bíblia, a verdade de Deus, ela liberta. Ela me liberta hoje da opressão do pecado, de estar ligado a um sistema de ensino falso da palavra de Deus, porque é isso, né? Há uma conspiração do mal e eu não quero estar dentro dessa conspiração. Você, eu acho que também não. Então, passa pela decisão, acho que poderíamos dizer isso, né, pastor Ailton? Passa pela nossa decisão, pelo nosso livre-arbítrio, escolher hoje a quem a gente vai servir.
assim, não, eu estou muito jovem, não, está muito cedo. Não, olha, na hora que a coisa apertar, eu pulo do barco e vou para o outro. Às vezes não dá tempo. Pode ser tarde demais. Tarde demais. Eu acho, pastor Lanz, que um ponto que a gente tem que destacar ainda nesse ponto da queda de Babilônia, no juízo de Babilônia, a pior tragédia que pode acontecer ao ser humano é ele perder a vida eterna. Nós fomos criados para viver eternamente. O Eclesiastes diz que Deus, quando nos criou, Ele colocou em nosso coração o desejo pela eternidade. Então, não existe pior tragédia para o ser humano do que perder a sua salvação. Verdade. Quando você olha agora para a profecia e percebe que Babilônia é responsável pela perdição de milhares, porque ela embriagou as pessoas com o vinho da sua sedução, essa Babilônia tem que ir a juízo. Ela tem que ir porque ela condenou muita gente à perdição. Então, é um alerta para nós. Se no passado pessoas foram enganadas e se hoje é possível ser enganado por Babilônia e eu corro o risco de perder a minha vida eterna por causa de um engano, eu tenho que estar com os meus olhos espirituais totalmente arregalados. E mais do que nunca, eu tenho que me voltar para esse livro com a seguinte pergunta: o que é o puro vinho de Cristo? A verdade bíblica. O que é a verdade que esse livro ensina para que eu não seja embebedecido pelas doutrinas de Babilônia? Exato. Então, essa é uma pergunta que hoje todo telespectador tem que fazer. Escuta, eu estou praticando alguma coisa que esse livro diz ser errado? Será que na minha vida cristã eu estou ludibriado com o vinho de Babilônia? Porque se isso estiver acontecendo, eu corro risco de perder a vida eterna. E nada mais grave, nada mais sério do que isso. Exatamente. É por isso que a gente está aqui para tentar alertar as pessoas. Claro, né? Exatamente isso. E eu preciso chamar um intervalo agora, mas fechando aqui esse tema, pastor Fred e pastor Arilton, Babilônia sim, precisa ser julgada sim, porque ela será responsável pela morte de bilhões de pessoas, né? Bilhões. Então, temos que alertar pela palavra que muitos estarão sendo levados à morte e é nossa obrigação. Vamos para um intervalo? Não saia daí e no próximo bloco e o último, nós vamos conversar só sobre um assunto e o assunto é Armagedon. Não saia daí, voltamos já.